Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Esse é o meu canal pessoal, em que eu trato de alguns assuntos como escatologia, divórcio, novo casamento, que eu sei que é uma coisa complicada, a sabedoria de provérbios, né? Mas aqui neste conteúdo de discipulado, que eu chamo, discipulado gratuito, que você está aí, eu estou aqui, a gente pode conversar sobre verdades espirituais, sobre princípios da palavra de Deus. Eu quero então aproveitar essa sequência que eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Aqui você pode olhar os demais vídeos, assistir esses conteúdos, veja aí essa playlist. Mas hoje eu quero falar, ou começar a falar um pouquinho, primeiro que acho que você precisa ler o livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Esse é um livro que realmente me constrangeu. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, já conhecia mesmo, já tinha vivido muitas coisas extraordinárias com o Espírito Santo, mas eu estava entrando numa certa fase de uma acomodação, um marasmo assim, espiritual, e aquele livro me confrontou demais, né? Então eu recomendo a você que está aqui, separou esse tempo, porque aí talvez o título te chamou a atenção. Então nós precisamos realmente do Espírito Santo de Deus para fazer todas as coisas como igreja. A manifestação do Espírito Santo é o recurso da parte de Deus que nós precisamos para viver dia a dia, para pregar, para termos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para implantar ministérios, para trazer alguém a Cristo, alguém para ser liberto de espíritos malignos. Então, toda a obra do Evangelho do Senhor Jesus, ela é feita, então, no poder do nome de Jesus, mas pela atuação do Espírito Santo em nós e através de nós para a glória de Deus. Então, quando a gente olha aqui, eu separei algumas coisas. Olha, Haroldo, você tem a pretensão de trazer uma doutrina do Espírito Santo? Não. Eu quero compartilhar alguns princípios que eu posso entender pela palavra de Deus, algumas revelações fáceis e simples para a sua aplicação na sua vida diária. E aí, quando você quiser uma coisa mais complexa, tem gente muito mais preparada que eu, muito mais profunda que eu, e você vai encontrar outros recursos. Eu quero ficar aqui em algo para a sua vida prática, para começar uma transformação aí na sua vida diária. Então, o primeiro aspecto que eu posso entender acerca do Espírito Santo revelado na palavra é que nós não conseguimos entrar na vida no Espírito Santo, ou na vida espiritual, ou agora o Espírito nosso que estava morto, ele agora ser revivificado, né? Ressurreto ou reconectado com o Espírito Santo de Deus. Quem opera então a nossa transformação, a regeneração, é o Espírito Santo. Então a salvação e o conhecimento, o convencimento da palavra, da pregação para a salvação, vem pelo Espírito Santo. Isso já está claramente assim estabelecido por Jesus em Atos 1:8, texto clássico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até então o Senhor Jesus pregava o reino, pregava o evangelho do reino. João Batista tinha pregado o evangelho do reino que viria, anunciando que viria aquele que ele não era digno de desatar as sandálias. Vinha o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, mas o poder para pregar, que qualquer um agora pode pregar o Evangelho, veio em Pentecostes, veio dado pelo Senhor Jesus. Testemunhas para levar a salvação, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes disso, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em Jesus, da justiça porque Jesus iria para o Pai e não seria visto mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já estaria ou está julgado. Então do pecado, ele convence do pecado porque não há salvação, não há possibilidade de alguém ser salvo se não reconhecer que é pecador. Quem não reconhece a miséria do seu pecado não tem como ser salvo, porque não acha que precisa. Vai achar o quê? Não, é verdade, eu sou uma pessoa muito boa, puxa vida, as pessoas me acham muito bom. Ou então você tem aquela vozinha ou aquela tia mais idosa, ela é uma mulher tão boa, faz só o bem para todo mundo, ela está garantida no céu. Se não há convencimento de pecado, porque até aquela senhorinha tem pecado ao longo da sua vida, porque ela já foi jovem, lembre disso, já viveu a meia idade, já se irritou, já pensou, já teve frustração, já contou umas mentirinhas, por mais boa que seja, você entendeu o que eu quero dizer? Todos nós temos pecado.
Quem convence do pecado é só o Espírito Santo. Se alguém não se reconhece pecador, é porque o Espírito Santo não está nem agindo, porque não abriu o coração para ouvir a verdade. Não está realmente percebendo o quanto precisa de salvação, de um Salvador, de respostas para a vida diária, e isso somente vem pela revelação do Espírito Santo. Então ele vai convencer do pecado, porque não crê nele. Quem não é convencido do pecado não crê em Jesus. Da justiça, porque ele vai para o Pai e não seria mais visto, por quê? Porque quando ele foi para o Pai tendo cumprido toda a justiça, toda a obra na cruz do Calvário, para que pudesse então nos justificar, como Paulo fala em Romanos 5:1, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça que Jesus comprou nos alcança a partir dele, pelo convencimento do Espírito Santo, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, se o príncipe desse mundo já está julgado, vai vir um momento em que Deus vai fazer justiça sobre toda a terra, justiça e juízo. Ele vai julgar a terra com justiça. E é terrível pensar nisso, quem estará aqui. Além disso, nós podemos ver a atuação do Senhor do Espírito Santo, com toda em Efésios 6, 18 a 20, apresentando ao Senhor com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual Paulo dizia, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. O que ele estava pedindo então? Ora por mim, para que eu tenha poder, intrepidez na pregação, orem por mim para fazer conhecido o Evangelho, o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho, para quem não conhece o Evangelho, para nós conhecermos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é o Espírito Santo que opera a salvação, que opera a regeneração, que opera o novo nascimento, que convence, que dá vida e dá poder à palavra pregada, inclusive associa muitas vezes com palavras de conhecimento a experiências que a pessoa viveu antes, para que saiba que Deus a conhece, Deus que é um Deus pessoal, um Deus que se revela, não um Deus distante, mas um Deus real, Deus conosco, revelado em Jesus Cristo, Deus conosco manifesto pelo Espírito Santo, que é a manifestação de Deus para esse tempo, esses 2000 anos, é Deus e Espírito Santo agindo diretamente aqui na Terra sobre toda a humanidade. Então que você possa aprofundar o seu conhecimento acerca do ministério do Espírito Santo, para que ele possa então transformar a sua vida, fazer você frutífero, ou talvez você nunca de fato tenha se convertido e que o Espírito Santo de Deus te revele agora o seu pecado. Você ser evangélico, você é a igreja, você fazer parte de ministério, você cantar em coral, banda, conjunto que tem na tua igreja, você servir como diácono da igreja não significa nada se algum dia você nunca nasceu de novo. Eu te confronto agora para que você pense acerca da sua realidade espiritual. Você tem certeza da sua salvação? Se você fosse hoje o dia que você vai partir daqui para a eternidade, você tem certeza de para onde você vai? Isso é só o Espírito Santo que revela. Não brinque com a sua salvação, não seja um religioso evangélico, mas seja alguém que nasce de novo pela intervenção do Espírito Santo, revelando Cristo, revelando a palavra e fazendo novas todas as coisas. Que Deus te abençoe. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, pode mandar mensagem para mim, vou ter o maior prazer em te ajudar. Você manda aqui no direct e a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? Deus abençoe, um bom dia, fica com Deus.